Olá, eu sou o Cláudio Lessa, em Orlando, nos Estados Unidos, com a notícia da Gazeta Brasil de que um ex-ministro chinês foi condenado à morte por receber propina no valor de 200 milhões de reais. Agora, pense bem, a petralhada está fazendo de tudo para importar o modelo chinês para o fazendão. Mas será que vai adotar a pena de morte para corruptos também? Se isso realmente ocorrer, a petralhada vai desaparecer da face da terra, porque todo petralha é ladrão, você sabe. Hoje, 29 de setembro de 2025, é o dia do anunciante, o Dia Mundial do Coração, o Dia Mundial do Petróleo, o Dia do Paraquedista Militar e o Dia Internacional de Conscientização sobre Perda e Desperdício de Alimentos. Os indicadores financeiros mostram recuo do dólar e do euro, estabilidade da bolsa, recuperação do Bitcoin, IPCA e Selic na mesma e alta do grama do ouro. O satânico psicopata, o verdadeiro golpista, decidiu hoje autorizar o ex-deputado federal Daniel Silveira a cumprir pena em regime aberto com o uso de tornozeleira eletrônica, além de estar proibido de acessar redes sociais, comprovar o trabalho e comparecer semanalmente à Justiça. Segundo a Gazeta do Povo, Silveira foi condenado a 8 anos e 9 meses de prisão por supostas ameaças ao Estado Democrático de Direito e já cumpriu mais de 4 anos da pena. Ele também teve 389 dias abatidos por atividades de estudo e de trabalho na prisão, além de ter quitado uma multa de R$ 271 mil. Por falar no satânico psicopata golpista, a novidade agora é a de que a mulher dele, também sancionada pela Lei Global Magnitsky, abriu uma nova empresa, com um CNPJ diferente, no mesmo dia em que o nome dela foi parar na lista negra norte-americana. Pelo visto, vai ver que esse é o jeitinho brasileiro para contornar as sanções dos Estados Unidos. Muito esperta. Talvez um novo CNPJ por semana funcione, né? E é incrível, mas essa laia não se cansa de ficar com as mãos sujas de sangue, não apenas o psicopata golpista, mas o amarra-cachorro dele também, o venério Paulo Blenot, que dá expediente lá na PGR. Agora chega a notícia de Dona Inês, filha do preso político Daniel Soares, que partiu sem poder estar com o filho nos últimos momentos de vida. Mesmo em estado terminal, ela foi impedida de passar seus últimos dias ao lado do filho. O pedido humanitário apresentado pelos advogados dele, Daniele Teles e Hélio Júnior, foi negado pelo sifilítico devorador de sanduíches de batatas fritas do PGR e indeferido na sequência pelo satânico psicopata, o verdadeiro golpista. Mas, como se sabe, existe uma coisa na qual esses dois cafajestes não devem acreditar, por falar nisso, chamada justiça divina. E essa não costuma falhar, não. Pode demorar, mas não falha. Que Deus tenha misericórdia desses dois. É sempre importante deixar bem claro que o desgoverno petralha de ocupação, ao contrário do que dizem os detratores, acumula recordes. E são recordes expressivos. Aqui vai uma lista dessas realizações que enchem a petralhada de orgulho. Recorde do século em prejuízo das estatais. Recorde em repasses da Lei Rouanet. Recorde em incêndios na Amazônia. Recorde de mortes de índios e anomames. Recorde de homicídios contra mulheres.
recorde em incêndios no Pantanal, recorde em aumento de impostos, recorde de gastos com viagens, recorde em mortes por dengue, recorde no déficit nominal, recorde da dívida pública, recorde em emendas PIX, recorde de mortes entre a boiolagem de diversos matizes e o recorde de alta da gasolina e do dólar, sem fraudemia da peste chinesa para servir de desculpa. O Rafa Couto traz um lembrete importante ao distinto público desavisado do fazendão, que não tem povo, e que acha que tudo continua do mesmo tamanho, a respeito do que vem por aí quando se fala em sanções norte-americanas contra a quadrilha criminosa que fraudou a eleição presidencial de 2022 e garfou a vitória do presidente eleito Jair Highlander Bolsonaro. A imagem é bem didática. São ondas, cada uma maior do que a outra. O Rafa Couto pede calma, pois a seção 301 dos Estados Unidos ainda está na fase de investigação. No momento em que avançar, será uma catástrofe para o desgoverno Petralha de ocupação. Se não, vejamos. No etanol, as sobretaxas poderão inviabilizar as exportações brasileiras, favorecendo o milho norte-americano. No agronegócio, os Estados Unidos poderão usar o discurso de desmatamento ilegal como barreira para a soja, a carne e a madeira brasileiras. No comércio digital, existe o risco de travamento das plataformas, fintechs e até de regras que o fazendão quer impor sobre as big techs. No caso da propriedade intelectual, virá a pressão em patentes e tecnologia, beneficiando empresas de tecnologia e farmacêuticas dos Estados Unidos, é claro. Na questão das tarifas unilaterais, as medidas são aplicadas fora da Organização Mundial do Comércio, ou seja, Washington age sozinho, sem árbitro internacional. Existe também o problema da imagem internacional do Brasil, que fragiliza o discurso vazio de soberania do maior ladrão da história do Brasil, que pode fazer o fazendão virar um alvo de humilhação em negociações. A pressão política já está em andamento, uma vez que o Congresso norte-americano e a mídia já tratam o Brasil como um caso de injustiça comercial. Portanto, preste atenção, toda essa encrenca não é só contra o Brasil. É contra a narrativa do cachaceiro, corno e ladrão de velhinhos e aposentados. Por outro lado, quando se fala num encontro entre o maior ladrão da história do Brasil com o presidente Donald Trump, é como o senador Márcio Bittar, paulista de nascimento, que representa o Acre, mesmo disse. O vigarista não arregou. Ele fugiu da negociação com Trump de propósito. O plano é claro. Ele quer as sanções, ele quer as tarifas. Para a petralhada, quanto pior para o Brasil, melhor para o projeto de poder deles. Eles precisam de um inimigo externo para culpar pela crise que eles mesmos criaram. A partir do que o senador Márcio Bittar disse, é fácil chegar ao raciocínio de Sun Tzu, autor de A Arte da Guerra. Um homem maligno é capaz de queimar a sua própria terra para governar sobre as cinzas. Agora, você já imaginou se o cachaceiro corno e ladrão de velhinhos e aposentados realmente se reunisse com o presidente Donald Trump no Salão Oval da Casa Branca? Você já imaginou o vexame que seria? Dê uma olhada nesse vídeo e tire suas conclusões. Bem, senhor Lula, antes de tratarmos das tarifas, gostaria de falar um pouco sobre alguns assuntos que tenho curiosidade em saber. Petrolão, Mensalão, Triplex, sítio de Atibaia, Lava Jato, Odebrecht, Delúbio Soares, Instituto Lula, Antônio Palocci. É assunto que não acaba mais. Olha, presidente Trump, eu não tô me sentindo bem, que a nossa conversa vai ficar para um outro dia.
Foi justamente a partir dessa possibilidade que a Casa Branca, segundo se informa, já está preparando o local do possível encontro presencial do maior ladrão da história do Brasil com o presidente Donald Trump. Dessa forma, se poderá evitar problemas no Salão Oval, com prejuízo para o mobiliário e a tapeçaria exclusiva daquele local. Paralelamente a tudo isso, surgiu durante o fim de semana a notícia publicada pelo Júlio Schneider, informando que o presidente Donald Trump convocou o deputado Eduardo Bolsonaro para uma reunião na Casa Branca. De acordo com a notícia, este é um movimento que pode estremecer ainda mais o tabuleiro político e diplomático entre Brasil e Estados Unidos. Agora, o gozado nessa história toda fica por conta da profunda indignação manifestada pela indivídua Paula Corradi, presidente nacional do PSOL, um aglomerado comunista disfarçado de partido político que defende tudo o que não presta sobre a face da terra. E ela ficou chateadinha porque os Estados Unidos cancelaram o visto de entrada dela em território norte-americano. Será que essa figurinha é mais uma comunistinha de iPhone? Porque o que não dá para entender é o seguinte: como é que ela fica tão indignada por ser proibida de entrar aqui nos Estados Unidos se ela odeia tanto o imperialismo norte-americano? Veja só a minha posição pessoal nisso. Eu não tenho, não quero ter e tenho raiva de quem tem visto para entrar em Cuba, Venezuela, Coreia do Norte, etc. Você tem tido dificuldade para ver o CL News ou o segmento de orações? Seus problemas acabaram. Espalhe essa boa notícia. Guarde o site clnewsoficial.com na memória do seu navegador e fique sempre muito bem informado. Acesse o site clnewsoficial.com quantas vezes quiser. Veja o CL News, o segmento de orações e muito mais. A Gazeta Brasil informa que o boletim Focus, divulgado hoje pelo Banco Central, apontou uma nova redução na estimativa de inflação para 2025. A projeção para o IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, caiu de 4,83% para 4,81%. Apesar da revisão, o índice continua acima do limite de tolerância estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional, que fixou a meta de 3% com um teto máximo de 4,5%. Pois é, e a economia vai bem, obrigado, vai tão bem que o Sindicato do Crime Organizado, que opera nas dependências do antigo STF, lá na Praça dos Três Podres Poderes, está propondo um reajuste de 24% nos salários dos servidores do Judiciário com J minúsculo. 8% a cada ano, até 2028. Mas, peraí, a inflação nos últimos 12 meses não é de 5,13%? O secretário de Comércio norte-americano, Howard Lutnick, afirmou durante o fim de semana que é preciso consertar o Brasil para que o fazendão deixe de adotar medidas que prejudiquem a economia dos Estados Unidos. Em entrevista ao canal News Nation, Lutnick disse que o Brasil, junto com Índia e Suíça, é um dos países que tem um problema e precisam reagir corretamente aos Estados Unidos. O escritor, filósofo e historiador John Leake, autor do livro Vacinas, Mitologia, Ideologia e Realidade, falou recentemente na Casa Branca sobre a fraude da inoculação contra a peste chinesa. I think that going and getting a COVID-19 booster is now reserved for the mentally ill. Ele disse que essa nova tentativa de inocular pessoas com um suposto reforço contra a peste chinesa está reservada para os doentes mentais e aqueles que fazem politicagem. Todo esse programa de inoculação contra a peste chinesa, além do fato de que essas vacinas não funcionam porque não evitam infecção nem transmissão da doença, é uma fraude. Tudo muito bem documentado no livro dele. E por isso o povo norte-americano vai ter que despertar para essa realidade.
É preciso entender que as indústrias farmacêuticas compram toda essa publicidade não para vender produtos farmacêuticos. Se você fica doente, você vai ao médico e ele sabe o que lhe receitar. A indústria farmacêutica compra influência sobre os meios de comunicação. E assim, caras como esse ao lado dele não conseguem aparecer na mídia, levantar questões, propor debates, porque se ele fizer isso, o principal comprador de propaganda vai chamar o diretor de jornalismo e mandar que ele seja tirado do ar. Não deve ser difícil de entender. Eles não vendem produtos farmacêuticos. Eles estão comprando a narrativa. Confusing of a point. They're not selling pharmaceutical products, they're buying the narrative. A partir daí fica muito claro que foram bilhões gastos, vidas destruídas, famílias enganadas com promessas de proteção. O que foi entregue foi doença, efeitos colaterais gravíssimos, mortais e a mentira institucionalizada. Mas nada disso foi um erro, foi uma escolha. Não foi ciência, foi um negócio. O problema é que, quando uma fraude envolve vidas humanas, isso é crime de genocídio, um crime que exige identificação dos responsáveis, exige julgamento e exige punição. Ainda sobre este assunto, vale lembrar também que o genocida dinheirista Anthony Fauci, um dos engenheiros dessa fraude em escala planetária, que deveria estar apodrecendo numa solitária ou executado em praça pública, foi o coautor de um estudo sobre a epidemia da gripe espanhola, considerada a pandemia mais devastadora da era moderna. Ela engoliu todo o planeta na onda da Primeira Guerra Mundial e causou milhões de mortes. E então, estudando essa enorme e verdadeira pandemia, o que o Dr. Anthony Fauci e os coleguinhas dele descobriram? Eles descobriram que a maior parte das vítimas da gripe espanhola não morreu de gripe espanhola. Todo esse pessoal morreu de pneumonia bacteriana. E essa pneumonia bacteriana foi causada pelo uso de máscaras. Será que você entende agora por que esses canalhas ficaram tão desesperados para obrigar todo mundo a usar máscaras? De qualquer forma, eu aproveito para repassar uma dica importantíssima de quem entende do assunto. Se você caiu no conto do vigário ou se submeteu por algum motivo à imposição desses canalhas e acabou inoculado com essa fraude contra a peste chinesa, saiba que você corre um risco muito grande de AVC, acidente vascular cerebral, e de infarto do miocárdio. Por isso, é importante que você faça exames de sangue regularmente, solicitando que os diversos marcadores que indicam níveis de inflamação e de alterações da coagulação sejam incluídos no exame de sangue. Na hora de fazer o hemograma completo, especifique que você quer também os resultados para os exames de dímero D, PCR-T, troponina, ferritina, fibrinogênio, coagulograma e a antiheparina PF4 autoimune. Esses marcadores indicam os níveis de inflamação e de alterações da coagulação que são encontrados nos pacientes com acidente vascular cerebral e com infartos do miocárdio. Na revista Oeste, a informação de que o encontro entre o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu e o presidente dos Estados Unidos Donald Trump, ocorrido hoje na Casa Branca em Washington, resultou na aprovação do acordo para cessar fogo na faixa de Gaza, elaborado pela equipe do político norte-americano. O premier confirmou que a proposta foi aceita por Israel. Na entrevista coletiva depois da reunião, Trump foi enfático ao declarar que, se o grupo terrorista Hamas, autor dos ataques de 7 de outubro, rejeitar o plano, Israel terá o apoio total dos Estados Unidos para fazer o que for preciso
para destruir a ameaça do terror e terminar o trabalho. Neste momento, Israel realiza intensa incursão na cidade de Gaza. Neste dia 29 de setembro, em 1717, um terremoto atingia Antigua Guatemala, destruindo grande parte da arquitetura da cidade. Em 1865, o primeiro bonde elétrico público do mundo era inaugurado em Blackpool. Em 1907, a pedra fundamental da Catedral Nacional de Washington era colocada na capital norte-americana com a presença do presidente Theodore Roosevelt. Em 1954, a CERN, Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear, passava a existir oficialmente depois da adesão dos Estados-membros à convenção assinada em Paris no ano anterior. Em 1990, a construção da Catedral Nacional de Washington era concluída. Em 1992, era votada a aprovação do processo de impeachment do presidente Fernando Collor de Mello na Câmara dos Deputados, contando com a maciça presença do público nas ruas, como no movimento dos Caras Pintadas. Em 2005, a repórter Judith Miller, presa durante 85 dias por ter se recusado a informar a fonte de uma informação publicada no jornal The New York Times, obtinha a liberdade. E em 2006, um Boeing 737 da Gol Linhas Aéreas e um Embraer 600 colidiam no ar sobre a Serra do Cachimbo, em Mato Grosso, matando 154 pessoas e desencadeando uma crise na aviação brasileira. Esta edição do CL News está quase terminando, mas eu aproveito para agradecer a você, dessa grande família que me recebe na sua casa e que prestigia esse meu NetJornal. Peço também para que você acesse e guarde o meu site, clnewsoficial.com, nos favoritos do seu navegador. Por favor, fale sobre o site com todos que você conhece, para que esse NetJornal isento, objetivo, sem manipulação, nem mimimi, mas com um toque de humor, também possa chegar até eles. Aqui vai um forte abraço para a Maria Fernanda Cabral, para a Miriam Bickhoff, Neide Butler, Olívio Guerra, lá de Praia Grande, em São Paulo, Eliane Alfano, Gustavo Ambrosi Evangelista, Rildo Faria, Daniel de Souza Marques, lá de São Paulo, capital, Roberto R.V. Silva, 1961, Denise Maia Reis, Elza Scolo, Paulo Tchufo, de Salvador, Bahia, e para a Sandra Fernandes. E mais uma coisinha. Preste atenção, não há motivo para preocupação. Ninguém está querendo anistia para assaltantes de banco, sequestradores, plantadores de bomba em aeroporto, amigos de assassinos de gays, assassinos em geral, guerrilheiros armados, nem muito menos para políticos que roubam aposentados. Toda essa gente, você sabe, já foi anistiada em 1979. Até a próxima. Olá, eu sou Cláudio Lessa, em Orlando, nos Estados Unidos, trazendo até você o único gráfico que você precisa decorar. Não importa que você seja de direita, esquerda, centro ou qualquer outra coisa, o gráfico mostra de maneira muito simples, muito direta, que quanto mais você conhece de história, menor tem que ser a sua confiança no governo. Hoje, 30 de setembro de 2025, é o dia da secretária, o dia da navegação, o dia da Bíblia Católica, o dia do churrasqueiro, o dia mundial do tradutor, o dia nacional do jornaleiro, o dia internacional do podcast, o dia dos capelães da Marinha e o dia internacional da tradução.
Os indicadores financeiros mostram dólar e euro recuando, Bolsa de Valores e Bitcoin avançando, IPCA e Selic na mesma e a alta do grama do ouro. A revista Oeste informa que o presidente Jair Highlander Bolsonaro recebeu atendimento domiciliar do médico Cláudio Birolini na noite de ontem por causa de um novo episódio de soluços e vômito. O especialista permaneceu na casa de Bolsonaro, localizada no Condomínio Solar de Brasília, no Jardim Botânico, com o objetivo de monitorar o estado de saúde do presidente ao longo da noite. Bolsonaro está sob prisão domiciliar desde o dia 4 de agosto, conforme decisão do satânico psicopata golpista, cujo nome não se pronuncia aqui. O médico chegou à residência por volta das 8 da noite, depois que Bolsonaro apresentou agravamento nos sintomas. O acompanhamento médico foi mantido durante toda a madrugada. Hoje cedo, a primeira-dama Michele Bolsonaro confirmou que o marido se recuperou da crise de soluços e agradeceu a todos pelas orações. Enquanto isso, no Space Liberdade, a informação de que as mulheres estão vivendo uma situação humilhante em uma conferência promovida em Brasília pelo desgoverno Petralha de Ocupação. O Ministério das Mulheres abrigou as convidadas para um encontro nacional num hotel precário, com camas sujas, baratas nos quartos e comida de origem duvidosa. O que mais se poderia esperar? Faz o L. Uma garota brasiliense chamada Stephanie Sampaio resolveu outro dia fazer uma incursão na imundície da esquerdalha reunida na capital federal. Acompanhe o relato dela. Eu me infiltrei em uma manifestação de esquerda. Fui para entender o que de fato eles estavam defendendo e as imagens falam por si só. Logo de cara, bandeiras do Antifa, uma organização que os Estados Unidos e o mundo livre já considera como terrorista. Eles se dizem contra o fascismo, mas agem como milícia política para calar quem pensa diferente. Poucos metros depois, bandeiras de apoio ao Hamas, ao Irã, grupos que pregam ódio, violência e perseguição, mas que aqui no Brasil são tratados como aliados ideológicos. Essa é a esquerda que diz lutar por democracia. E ao mesmo tempo em que tinha um cheiro muito forte de maconha, muito desagradável, com várias pessoas fumando no meio da manifestação, muita gente teve coragem de levar os seus filhos e crianças para esse ambiente. Isso mostra o nível da contradição moral. Falam de futuro, mas expõem inocentes a um cenário de drogas, bagunça e ideologia. Essa aqui foi uma das maiores contradições que eu vi essa tarde. De um lado, a cara do Lula estampada numa bandeira LGBT, e logo depois uma pessoa com um boné do Fidel Castro, o ditador cubano que literalmente fuzilava homossexuais no paredão. A esquerda prega a diversidade, mas idolatra regimes que exterminaram gays. Nos discursos, a mesma ladainha de sempre. Ataques contra a direita, acusando de fascismo e repetindo palavras de ordem ensaiadas, como se fosse uma verdade absoluta. Aqueles que foram anistiados pelos ataques terroristas em 1979, agora combatem uma anistia para mães, pais e famílias que carregavam a Bíblia debaixo dos braços. O perdão que eles pedem para si, eles negam para os outros. O que eu vi hoje foi o retrato real da esquerda: contradição, hipocrisia e manipulação. Eles se apoiam em símbolos que representam censura, perseguição e morte, mas tentam posar de defensores da liberdade. A verdade é que a esquerda não defende o povo, e eles só se importam com o próprio projeto de poder deles. Se você não me conhece, eu me chamo Stephanie Sampaio, e eu vim aqui hoje para te mostrar a verdade por trás de tudo que a esquerda prega. Você sabia que pode acessar o CL News e o segmento de orações sem precisar de qualquer plataforma de mídia social? Está no ar o novo site clnewsoficial.com. Acesse o clnewsoficial.com, guarde o site nos favoritos do seu navegador e espalhe essa boa notícia. clnewsoficial.com. O desgoverno Petralha de Ocupação registrou um déficit de 15 bilhões e 600 milhões de reais em agosto, segundo informação do Tesouro Nacional. O déficit do mês ficou abaixo das expectativas da pesquisa Prisma Fiscal do Ministério da Fazenda, que apontava para um déficit de 21 bilhões de reais. No ano passado, no mesmo mês de agosto, foi registrado um resultado negativo de 22 bilhões e 200 milhões de reais. Na Gazeta Brasil, a informação de que o setor público consolidado
formado pela União, estados, municípios e empresas estatais, registrou um déficit nominal de 969 bilhões e 600 milhões de reais no acumulado de 12 meses até agosto, com um aumento de 1 bilhão e 100 milhões de reais em relação a julho. Os dados foram divulgados pelo Banco Central no relatório Estatísticas Fiscais. O déficit nominal de quase 1 trilhão inclui os gastos com os juros da dívida pública, que em agosto somaram 74 bilhões e 300 milhões de reais e que no mesmo mês de 2024 ficaram em 69 bilhões de reais. Como você pode ver, esse desgoverno petralha de ocupação é só ladeira abaixo, não tem salvação. O negócio desses criminosos é chupar dinheiro de todo lado, de qualquer lado. Eu recebi uma informação preocupante a respeito deste assunto que eu repasso agora para você. Quem explica é o consultor empresarial Moisés Maciel. A Presidência da República, através da Advocacia Geral da União, pediu para o Bessias, que é o advogado-geral da União, sim, esse mesmo, Bessias, lembram dele, para mandar para o Supremo Tribunal Federal a ADC 98, que é a ação declaratória de constitucionalidade. O que o governo, o que a Presidência da República está pedindo nessa ação? Para que o STF mande considerar PIS e COFINS sobre o total de faturamento de uma empresa e não sobre como é hoje, sobre o faturamento menos todas as despesas que a empresa tem. Então vamos supor que hoje tu fatura aí 600 moedas e aí tu tira todas as tuas despesas, tira o custo do teu produto, do teu serviço, os custos operacionais, custos com impostos, tira tudo e sobra 100 moedas. Das 600 moedas que tu faturou, sobram 100 moedas. Em cima dessas 100 moedas é que vão incidir as alíquotas de PIS e COFINS. Se essa ação declaratória de constitucionalidade prosperar, e tudo indica que ela vai prosperar, o governo vai passar a arrecadar PIS, COFINS não sobre essas 100 moedas, e sim sobre as 600 moedas. Isso representa mais ou menos, para vocês entenderem, uma majoração da alíquota em mais de 300%, 3.000%, 6.000% em muitos casos, dependendo do ramo de atividade da empresa. Outra coisa também é o dinheiro que isso aí vai refletir nos cofres do governo. Estima-se que entre 70 e 100 bilhões de reais adicionais por ano para o governo gastar como quiser. E isso estimando só com o crescimento do PIB, considerando já a inflação. Ou seja, o próprio governo gerando a inflação, ele vai gerar essa arrecadação. E isso reflete diretamente nos preços dos produtos, né? O empresário, ele vai pagar mais caro para produzir, ele vai pagar mais caro para vender, e o consumidor vai pagar mais caro para consumir esses produtos. Ou seja, é mais um tiro no pé. É mais um aspecto que traz a insegurança do ambiente de negócios para o Brasil. É mais uma vez o aumento da carga tributária, é mais uma vez o achaque ao bolso do contribuinte e mais uma vez um atestado de burrice e de incompetência deste governo que está depauperando a população brasileira. O pagamento do quinto lote na restituição do imposto de renda de 2025 começou hoje. A consulta para saber se o valor será acreditado na conta já está disponível por meio do site e aplicativo da Receita Federal. As temperaturas estão em elevação e o estado de São Paulo tem alerta grave de queimadas nos próximos dias. A Defesa Civil emitiu um alerta para as cidades que estão em nível de emergência, pelo menos até o próximo sábado, dia 4. Por falar em clima, acompanhe o que o professor Luiz Carlos Molion fala, detonando essa balela disseminada pelos terroristas ecológicos a respeito da mudança do clima no planeta a partir da atividade humana. Vamos pegar o planeta.
71% é oceano. E os outros 29% continentes. Desses 29%, ó, presta atenção na matemática aqui. Dos 29%, 16% são desertos e terras geladas. Como disse, a Antártica é um continente de 14 milhões de quilômetros quadrados. Então, 29 menos 16 sobra 13. Dos 13, ainda nós temos 7% de florestas. Florestas tropicais, como a Amazônia, Congo, Bornéu, na Ásia, mas também tem florestas temperadas. Ou seja, florestas boreais, no norte do Canadá, norte da Europa, norte da Rússia. Então, aí, 13 menos 7, 6. O homem, com todas as suas cidades, seus campos cultivados, só manipula 6% da superfície terrestre, contra 71% de oceanos. Você vê que não tem como a atividade humana mudar o clima do planeta, né? O clima do planeta, ele é controlado primeiramente pela fonte de energia, que é o Sol, que está a 150 milhões de quilômetros de distância. Porém, é uma fonte de energia que não é fixa, ela é variável. E agora tem uma cientista física solar, a Valentina Zarkova. Ela é russa, mas ela mora nos Estados Unidos. Ela disse que agora, de 2030 a 2040, o Sol vai entrar num período de baixa atividade. Segundo a previsão dela, o Sol vai reduzir em 60% a sua atividade. Só que, em termos de radiação solar, não vai mudar. A fotosfera do Sol continua praticamente com a mesma temperatura. Muda o campo magnético solar. E quando o campo magnético solar muda, ele enfraquece. Quando o Sol está com baixa atividade, entram mais partículas de alta energia vindo do espaço exterior, que são produzidas por explosão de estrelas supernovas. Olha a complexidade que é o clima. Essas partículas entram e formam mais nuvens. E aí sim, aumentando a cobertura de nuvens, a radiação solar vem de fora, bate e reflete. Aí entra menos radiação. Embora o Sol esteja com a sua atividade mais baixa, mas não é falta de radiação solar. É falta de uma proteção maior que o Sol dá com o seu campo magnético contra essas partículas de alta energia que tendem a aumentar a cobertura de nuvens. E a cobertura de nuvens é que diminui. Eu fiz uns cálculos de 1983, que foram quando os satélites começaram a ficar operacionais, até 2000, deu uma redução de 5% na cobertura de nuvens. Entrou mais radiação solar e talvez essa tenha sido uma das causas que contribuiu para que houvesse esse aquecimento de 1976 a 2005. O projeto de um túnel imerso em Santa Catarina avança com crédito internacional e promete uma travessia em 2 minutos entre Navegantes e Itajaí. E agora está na fase burocrática final para a viabilidade financeira. A Secretaria do Tesouro Nacional e a Procuradoria da Fazenda Nacional emitiram pareceres favoráveis à operação de crédito junto ao BIRD, o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, que é o braço financeiro do Banco Mundial. A Grande São Paulo registrou a 3ª morte suspeita por intoxicação com metanol. Foi a 2ª vítima em São Bernardo do Campo. O primeiro caso na cidade foi confirmado no dia 18 de setembro, enquanto uma outra pessoa perdeu a vida na capital paulista. Na revista Oeste, a informação de que um estudo realizado pelo Núcleo de Pesquisa e Estatística da Federação de Hotéis, Restaurantes e Bares do Estado de São Paulo revela que 36% das bebidas alcoólicas vendidas no Fazendão são adulteradas. Na Gazeta Brasil, a notícia de que mais uma fábrica clandestina de uísque, gin e vodka foi descoberta pela Polícia Civil Paulista na cidade de Americana, no interior do estado. Além disso, o desgoverno Petralha de Ocupação criou um protocolo de alerta após 10 casos de intoxicação e 3 mortes. Portanto, é a tal coisa, né? Se você gosta de biritar, fique ligado. Dependendo de onde você costuma beber, aquela saideira pode ser a última.
O jornalista Joaquim Ribeiro informa que depois que o podre narcoditador Nicolás Maduro assinou um decreto para declarar estado de exceção no caso de uma eventual invasão dos Estados Unidos, o presidente Donald Trump anunciou que irá fazer também operações por terra para combater os cartéis da droga na Venezuela. Em outras palavras, a hora da verdade está chegando. Parece até discurso de petralha, mas foi a Coreia do Norte que disse à ONU que nunca desistirá do programa nuclear. O vice-chanceler norte-coreano afirmou que a medida seria equivalente a exigir que o país renuncie à sua soberania e ao seu direito à existência. Os Estados Unidos colocaram o Brasil e a África do Sul em uma lista de alerta de tráfico de pessoas. Os dois devem demonstrar maiores esforços relacionados a este assunto ou enfrentar possíveis sanções dos Estados Unidos. E por falar em sanções, a Gazeta Brasil informa que o YouTube concordou em pagar 24 milhões e 500 mil dólares para encerrar o processo movido contra a plataforma pelo presidente Donald Trump em 2021, após a suspensão da conta dele depois do ataque ao Capitólio dos Estados Unidos em 6 de janeiro de 2021, segundo documentos judiciais divulgados ontem. De acordo com os termos do acordo, 22 milhões de dólares serão destinados a Trump, que determinou que os valores fossem repassados ao Trust for the National Mall, com o objetivo de apoiar a construção do White House State Ballroom, uma nova sala de eventos da Casa Branca, cuja obra deve ser concluída até o final do mandato dele. Diante dessa notícia, é impossível não ficar pensando se seria possível que o YouTube me indenizasse pela suspensão arbitrária e injusta do meu canal, ocorrida no dia 9 de dezembro de 2020, quando eu fui desmonetizado com quase 200 mil inscritos. Esse mesmo canal, como você sabe, que já tinha quase 300 mil inscritos, ou um pouco mais do que isso, foi totalmente apagado de maneira truculenta no dia 25 de março deste ano, 2025, a partir de forças ocultas descapilarizadas do Fazendão, que mais uma vez violaram o território norte-americano e os direitos de um cidadão norte-americano, publicando material a partir de território dos Estados Unidos da América. Uma mulher encontrada morta há 20 anos na Espanha foi identificada como sendo de nacionalidade russa. A mulher, de Rosa, como ela ficou conhecida, foi encontrada em 2005, mas o caso foi arquivado. A campanha internacional Identifique-me, da Interpol, chegou à conclusão da cidadania russa com base no DNA. E a França volta a julgar Air France e a Airbus por causa do acidente do voo Rio-Paris. As empresas foram absolvidas de homicídio culposo corporativo em 2023. O caso ocorreu em junho de 2009. Neste dia 30 de setembro, em 1883, Mossoró se tornava a primeira cidade do Rio Grande do Norte a libertar os escravos, 5 anos antes da Lei Áurea. Em 1915, ocorria a primeira transmissão de rádio em Nova York. Em 1927, era inaugurada a Fordlândia, no estado do Pará, um polo fornecedor de látex para os empreendimentos de Henry Ford. Em 1937, o general Eurico Gaspar Dutra e o presidente Getúlio Vargas divulgavam o chamado Plano Cohen, um documento forjado que citava uma pseudo-conspiração comunista para tomar o poder. Em 1954, o submarino da Marinha norte-americana USS Nautilus era comissionado como a primeira embarcação do mundo movida a energia nuclear.
Em 1957 era criada a RFF-SA, a Rede Ferroviária Federal. Em 1968, o Boeing 747, o Jumbo, era lançado e exibido ao público pela primeira vez. E em 2014, o Orkut, rede social filiada ao Google, era extinto. Esta edição do CL News está quase terminando, mas eu aproveito para agradecer a você, dessa grande família que me recebe na sua casa e que prestigia esse meu NetJornal. Eu peço também para que você acesse e guarde o meu site clnewsoficial.com nos favoritos do seu navegador. E, por favor, fale sobre o site com todos que você conhece, para que esse NetJornal isento, objetivo, sem manipulação, nem mimimi, mas com aquele toque de humor, também possa chegar até eles. Aqui vai um forte abraço para o Reinaldo Ferreira da Cunha, para a mineira Celieline, Ulisses Silva Neto, lá de Belo Horizonte, Minas Gerais, Carlos Melo, para o meu amigo Beckenbauer 100, Alexandre Augusto Gomes Alves, José Carlos Aranda, José Araújo Filho, lá de Guarabira, no estado da Paraíba, Bolsonaro 2026, José Roberto da Silva, Sérgio Cardoso e para a Regina Baltazar, lá do Rio de Janeiro. E mais uma coisinha. Pensando bem, diante de tudo o que se vê na política do Fazendão, é perfeitamente possível chegar à conclusão de que a esquerda e a direita são nádegas da mesma bunda. Até a próxima. Olá, eu sou Cláudio Lessa, em Orlando, nos Estados Unidos. Muito seguro de que, apesar de todas as tentativas de trambicagem da politicalha paulo-freireana do Fazendão, nada muda. Jair Highlander Bolsonaro, mesmo preso, continua honesto, honrado e amado. O cachaceiro corno e ladrão de velhinhos e aposentados continua sendo o maior ladrão da história do Brasil, vigarista, ex-presidiário e cachaceiro. E ladrão. Hoje, 1º de outubro de 2025, é o Dia do Vendedor, o Dia Nacional do Idoso, o Dia Mundial da Música, o Dia Mundial da Urticária, o Dia Internacional do Café, o Dia Nacional do Vereador, o Dia Mundial do Vegetarianismo, o Dia do Representante Comercial, o Dia Internacional da Terceira Idade e o início do Outubro Rosa, sobre o câncer de mama. Os indicadores financeiros mostram dólar e euro estáveis com tendência de alta, Bolsa de Valores e Bitcoin em baixa, IPCA e Selic na mesma e alta do grama do ouro. Na Gazeta Brasil, a informação de que Eduardo Taliaferro, ex-amarra-cachorro do satânico psicopata golpista no Sindicato do Crime Organizado, foi conduzido hoje a uma delegacia na Itália. Segundo o advogado dele, Eduardo Kuntz, a medida tem caráter cautelar, restringindo a circulação do cliente, mas não se trata de prisão. De acordo com informações preliminares, a polícia italiana teria levado Taliaferro para notificá-lo formalmente da decisão que o impede de deixar a cidade onde ele reside. Aliás, o bandido que virou delator, Eduardo Taliaferro, agora está descrevendo as perseguições do satânico psicopata golpista a pessoas residentes fora do país.
o ex-sabujo do verdadeiro golpista de toga afirmou que deverá apresentar novas denúncias que mostram a perseguição do psicopata, cujo nome não se pronuncia aqui, contra investigados que moram no exterior. De acordo com Taliaferro, as ações que envolviam a remoção de sites e perfis em redes sociais violariam a soberania de países estrangeiros. A partir do fato de que já é do seu conhecimento a respeito da completamente inesperada e truculenta remoção dos meus 2 canais no YouTube no dia 25 de março deste ano, eu confesso que tenho curiosidade de saber se o meu nome aparece nessa lista do ex-sabujo do psicopata. Cidadão norte-americano, morando em território dos Estados Unidos, publicando material a partir de uma plataforma dos Estados Unidos, subitamente defenestrado sem alerta, sem aviso, sem justificativa, sem explicação. Como já fui vítima desse doente mental enquanto vivia no fazendão, e o modus operandi foi exatamente o mesmo, seria muito interessante confirmar que eu fui atingido por ele, estando permanentemente longe do Brasil. Você sabe que o CL News procura de todas as maneiras possíveis não dar ibope a criminoso ou a alguém explicitamente imbecil ou compartilhar conversa de bêbado sem futuro. Você sabe, é preciso informar, mas não se deve baixar o nível. De vez em quando, no entanto, a cretinice é tão grande, mas tão grande, que é impossível não registrar o acontecimento. Agora, por exemplo, uma das figuras mais repulsivas da gangue de 11 meliantes de toga que infesta o Sindicato do Crime Organizado lá na Praça dos Três Podres Poderes e que, segundo as especulações cada vez mais insistentes, está com o fiofó na seringa para ser torado pela lei global Magnitsky, abriu a boca maior do que a cara para defender a criação de uma lei destinada a blindar as autoridades do fazendão de sanções internacionais. É simplesmente inacreditável que alguém numa posição de destaque como a dele tenha a falta de vergonha na cara de aparecer com uma conversa fiada dessas. É muita cretinice junta, viu? Eu recebi uma reflexão sobre a atuação da Suprema Corte dos Estados Unidos, com anos-luz de diferença para o que acontece no Fazendão, e por isso eu compartilho com você. Os 9 juízes da Suprema Corte dos Estados Unidos ganham um salário fixo que lhes permite uma vida bastante digna e confortável. E mais nada. Cada um deles tem direito a 4. Isso mesmo, somente 4 assessores. E assim mesmo, assessores temporários, com um mandato de 1 ano. Não há auxílios para moradia, paletó ou combustível. Só o presidente da corte tem um carro oficial com motorista, enquanto os demais têm direito apenas ao uso de uma vaga na garagem do tribunal. Uso de jatinhos? Nem pensar. Os 9 juízes discutem apenas temas relacionados às leis federais, incluindo a Constituição norte-americana, algo facilitado por ela ter apenas 7 artigos e se manter inalterada há 233 anos, exceto pela inclusão de 27 emendas, inclusive uma que proíbe o Congresso de votar leis com qualquer tipo de censura à imprensa ou à liberdade de expressão e de manifestação. Os julgamentos obedecem a uma severa rotina. Ouvidas as partes e testemunhas e cotejadas as provas, os juízes se reúnem a portas fechadas, sozinhos, sendo que até os assessores são proibidos de entrar para oferecer água. Uma vez obtido o consenso, o lado vencedor fica encarregado de redigir o acórdão, só então anunciado em plenário. É
simples assim o funcionamento da Corte Suprema da mais rica potência democrática do mundo. Não se discutem habeas corpus a políticos ou empresários, até mesmo porque aqui nos Estados Unidos da América nem o presidente da República tem foro privilegiado. Todos são julgados pela justiça comum e podem ser detidos logo após a decisão em primeira instância, aguardando presos o julgamento dos recursos e saindo algemados. A imensa maioria do povo norte-americano não conhece os rostos desses ministros da Suprema Corte e nem sabe os nomes deles, até mesmo porque juiz aqui não dá entrevistas, fica longe dos holofotes, não fala fora dos autos e jamais se manifesta sobre assuntos ou pessoas, justamente pela possibilidade de que um dia ele possa vir a julgar essas mesmas pessoas. Raríssimas são as decisões monocráticas e elas não se aplicam a temas que afetem direta e profundamente a vida dos cidadãos. Por esse conjunto admirável de características positivas, principalmente o distanciamento seguro da política, a Suprema Corte dos Estados Unidos é extremamente respeitada, inexistindo quaisquer motivos para manifestações contrárias à existência dela. Você já está vendo o CL News e o segmento de orações no site clnewsoficial.com? Então, deixe seu comentário sobre as informações que você acabou de receber. Clique no título do CL News, que está na cor azul, e o espaço para você fazer seu comentário estará aberto. Comente, dê sugestões, elogie, critique. O espaço é seu. clnewsoficial.com. Na Gazeta Brasil, a informação de que o Ibovespa encerrou o primeiro pregão de outubro em queda, refletindo ajustes de posições após o desempenho positivo de setembro, período em que a Bolsa Brasileira atingiu novas máximas. Hoje, o principal índice da B3 caiu 0,49%, chegando aos 145.517 pontos. O cenário internacional influenciou o movimento. Dados de emprego dos Estados Unidos reforçaram as expectativas de cortes adicionais na taxa de juros, alimentando o fôlego do mercado, mas também acendendo alertas sobre a saúde da maior economia do mundo. Além disso, os investidores acompanharam a falta de acordo entre democratas e republicanos sobre um projeto orçamentário que visa estender o financiamento federal, uma situação que provocou uma paralisação parcial do governo norte-americano. O jornalista Joaquim Ribeiro informa que o Pix tem, a partir de hoje, o chamado botão de contestação. A nova medida poderá ser acionada pelo aplicativo da instituição financeira somente para casos de fraude, golpe e coerção. Uma pesquisa revela a queda no consumo de café entre os brasileiros. A principal razão para a diminuição é o valor do produto, que, de acordo com o IBGE, subiu 60,8% nos últimos 12 meses. A Justiça com J minúsculo de Minas Gerais, contaminada pela esquerdopatia, suspendeu uma lei que permitia o uso de bíblias como material escolar em Belo Horizonte. A decisão proferida destacou o chamado caráter laico do ensino e a inconstitucionalidade da lei local para decidir sobre o conteúdo de educação, algo que seria de competência exclusiva da União, ou seja, do consórcio de criminosos que atualmente age para destruir o Estado brasileiro sob todos os ângulos, especialmente o moral, né? Enquanto isso, o portal Diário 360 informa que, se em Minas Gerais a Bíblia é proibida dentro da sala de aula, uma escola da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, compara Hitler, Mussolini e Donald Trump numa prova de história. O canalha Paulo Freire, padroeiro dessa canalice, deve estar em êxtase, deitado no mármore do inferno. E, por falar nesses seres de natureza indefinida, surge a notícia na revista Oeste de que
Uma vereadora de uma cidade amazonense diz ser a favor da violência contra a mulher. Elizabeth Maciel, conhecida como Betinha, fez um discurso na Câmara Municipal de Borba, lá no Amazonas, dizendo que tem mulher que merece apanhar e que, quando o homem bate na mulher, ela aprova. Pelo visto, ela andou lendo algumas crônicas de Nelson Rodrigues, ficou confusa e precisou que alguém chamasse a atenção dela, né? Diante da repercussão, ela até se retratou, mas depois que a palavra sai da boca, não tem volta, né? Você sabe. Um novo estudo tenta compreender e evitar as turbulências em voos. Descrever fenômenos turbulentos de maneira matemática é um dos desafios mais antigos da física. Um estudo recente, conduzido por pesquisadores da Universidade da Califórnia e da Universidade de Oslo, propõe um novo modelo matemático que pode ajudar a explicar a ocorrência de fenômenos de turbulência. Só falta ver agora se funciona, né? O mês de outubro chega trazendo belos fenômenos astronômicos para aqueles que gostam de observar o céu durante a noite. A primeira superlua do ano e a chuva de meteoros Oriônidas são os destaques do mês. A lua cheia, que ocorre no dia 7 de outubro, será a primeira de 3 superluas que vão aparecer nos últimos meses de 2025. Já a chuva de meteoros Oriônidas poderá ser observada na madrugada do dia 21 de outubro. E o Monte Olimpo, em Marte, o vulcão que faz o Everest parecer pequeno. Formado ao longo de milhões de anos, o Monte Olimpo está ajudando os cientistas a entender a geologia de Marte e levanta novas hipóteses sobre a presença de água, gelo e atividade vulcânica no planeta vermelho. Na Gazeta do Povo, a informação de que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deu um prazo de 3 ou 4 dias para que o grupo terrorista Hamas dê uma resposta ao plano apresentado ontem para encerrar a guerra com Israel na faixa de Gaza, que já dura quase 2 anos. Lembrando que todos os países árabes aderiram, os países muçulmanos todos aderiram e Israel aderiu. Perguntado sobre o que acontecerá se o Hamas não concordar com o plano, Trump respondeu que isso representaria um fim muito triste. A proposta de 20 pontos de Trump inclui um cessar-fogo imediato, a retirada gradual das tropas israelenses, a libertação de todos os reféns do Hamas em troca de prisioneiros palestinos e a entrada de ajuda humanitária no enclave. O plano também prevê um governo de transição para a faixa de Gaza, sem a participação do Hamas, sob a tutela de um conselho de paz presidido pelo próprio Trump e com a presença do ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair. O grupo terrorista Hamas informou que está analisando a proposta, mas afirmou que a resposta pode demorar vários dias devido à complexidade da comunicação entre os membros da liderança e do movimento, especialmente após a agressão israelense em Doha, numa referência ao ataque de Israel ao QG político do grupo terrorista na capital do Catar, no último dia 9 de setembro. Neste dia 1º de outubro, em 1661, o iatismo tinha a sua primeira apresentação na Inglaterra numa competição onde o rei Carlos II vencia o irmão dele, Jaime II. Em 1752, Benjamin Franklin, um inventor, cientista, escritor, diplomata e fundador dos Estados Unidos, realizava a famosa experiência com a pipa para provar a eletricidade nos raios. Em 1895 era fundado o jornal gaúcho Correio do Povo. Em 1908, o empreendedor e engenheiro mecânico norte-americano Henry Ford lançava o Ford Modelo T, o primeiro carro popular da história. Em 1946, os líderes nazistas eram condenados nos julgamentos de Nuremberg. Em 1964, os japoneses inauguravam a primeira linha férrea de alta velocidade ligando Tóquio a Osaka. Em 1970, a TV Excelsior
encerrava as atividades depois de uma grave crise financeira. E em 1971, o Walt Disney World era inaugurado aqui em Orlando, na Flórida. Esta edição do CL News está quase terminando, mas eu aproveito para agradecer a você, dessa grande família que me recebe na sua casa, que prestigia esse meu Net Jornal. Eu peço também para que você acesse e guarde o meu site clnewsoficial.com nos favoritos aí do seu navegador. Por favor, fale sobre o site com todos que você conhece, para que esse jornal isento, objetivo, sem manipulação, nem mimimi, mas com aquele toque de humor, também possa chegar até eles. Aqui vai um forte abraço para o meu amigo Bruno Biasi Silva e para o Écio, o pai dele, lá em Nassau, nas Bahamas, para a Tânia Riz, meu amigo Álvaro Inácio Ferreira Filho, lá de Poços de Caldas, em Minas Gerais, Rosane Romero, Nelson Volpiano Filho, Leda Coelho, Elias Gomes Viana, lá de Cariacica, no Espírito Santo. Só se desilude quem se ilude. Alice Jovelina de Brito, José Carlos Oldoni, Eduardo Rocha, de Moeda, em Minas Gerais, Cacá de Souza e para o Juan Manuel Recoder Vidal. E mais uma coisinha. Na realidade, uma historinha bem curtinha, mas muito educativa. Um pescador vai para o alto mar e consegue pegar 10 peixes. As autoridades aparecem, tomam 5 dos peixes que ele ia vender e entregam para 5 desocupados, vagabundos e encostados. Resultado, o pescador se revolta, mas os desocupados aplaudem. No fim das contas, o desgoverno perde 1 voto, mas ganha 5. É assim que o mérito de quem produz é punido, para que seja possível comprar a dependência de quem não faz nada. Até a próxima. Olá, eu sou Cláudio Lessa em Orlando, nos Estados Unidos, com um lembrete para você. Trabalhe duro, bem duro, porque milhões de pessoas, quase a metade da população, que vivem do Fome Zero e do Bolsa Esmola, sem trabalhar, dependem de você. Lula! Lula! Hoje, 2 de outubro de 2025, é o Dia do Anjo da Guarda, o Dia Internacional do Notário, o Dia Internacional da Não Violência, o Dia do Quadro Complementar de Oficiais do Exército e é o aniversário de Porto Velho, em Rondônia, que comemora 111 anos. Os indicadores financeiros mostram dólar e euro estáveis com tendência de alta, bolsa de valores em baixa, Bitcoin em alta, IPCA e Selic na mesma e alta do grama do ouro. O jornalista Joaquim Ribeiro traz uma notícia que mostra como os parafusos vão se apertando inexoravelmente sobre a quadrilha criminosa que fraudou a eleição de 2022 e garfou a presidência vencida esmagadoramente pelo candidato Jair Highlander Bolsonaro, reeleito em primeiro turno. Essas imagens aí do 8 de janeiro são inéditas e mostram um homem de chapéu branco falando ao telefone por vídeo com uma interlocutora. Esse vídeo e muitos outros já estão de posse do secretário de Estado norte-americano Marco Rubio e os atores já estão devidamente identificados. Ao mesmo tempo, o Diário 360 informa que o presidente Donald Trump determinou que o Departamento da Justiça norte-americano reabra o acordo de leniência da Odebrecht na Lava Jato e, com isso, a Embraer pode ser a próxima na mira dos Estados Unidos.
A notícia informa que, liderada pelo diretor do Grupo de Trabalho de Armamentização do Departamento da Justiça, Ed Martin, a ação busca aprimorar o pacto bilionário que resultou em multas de mais de 3,5 bilhões de dólares distribuídas entre Estados Unidos, Brasil e Suíça, destacando o compromisso renovado com a luta contra a corrupção transnacional. O escrutínio se estende a casos semelhantes, como o da Embraer, onde acordos passados preservaram detalhes minuciosos sobre projetos e vítimas, servindo de inspiração para essa nova fase. Essa abordagem proativa não só reforça a credibilidade das instituições norte-americanas, mas também beneficia nações parceiras ao promover uma cooperação mais equitativa e restaurativa. Na Gazeta Brasil, a informação de que o incansável satânico psicopata golpista, ignorante de pai e mãe, que não conhece o ditado cachorro que ladra não morde, determinou que as plataformas Meta, TikTok, X e YouTube entreguem em até 48 horas os dados cadastrais de dezenas de perfis que publicaram ameaças contra Glória Sauro, o morbidamente obeso integrante do Sindicato do Crime Organizado, e contra o delegado da Polícia Federal, Fábio Schor. Segundo a Gazeta Brasil, as intimidações ocorreram após Glória proferir um voto no julgamento que condenou o presidente Jair Highlander Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado. Segundo a PF, foram compiladas mais de 50 publicações nas redes sociais, algumas com referências a eventos no Nepal, sugerindo uma possível coordenação entre os autores das ameaças. No Diário de São Paulo, a notícia é de que os internautas defenderam o uso de guilhotina, bala, moer na madeira, queimar em público e até mesmo explodir a casa do indivíduo. Bem, como dizia o mestre Milor Fernandes, livre pensar é só pensar, né? Também no Diário 360, a informação de que um relatório do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, revelou que o Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical, ou Sindinap, movimentou cerca de 1 bilhão e 200 milhões de reais entre janeiro de 2019 e junho de 2025. A Arapuca tem como vice-presidente um certo Frei Chico, que vem a ser irmão do maior ladrão da história do Brasil. Esse Frei Chico aparece no centro das investigações da chamada farra do INSS. Segundo o documento, foram identificados 586 milhões em créditos e 613 milhões de reais em débitos, além de movimentações em espécie que somam 6 milhões e 500 mil reais, consideradas de difícil rastreamento. O relatório também aponta que empresas ligadas a familiares de dirigentes do sindicato receberam 8 milhões e 200 mil reais no período analisado. Os repasses foram destinados a companhias controladas por parentes do atual presidente da entidade, Milton Batista de Souza Filho, o Milton Cavalo, e do ex-presidente João Batista Inocentini, o João Feio, falecido em 2023. A CPMI do INSS agora avalia os dados levantados pelo COAF, enquanto o Sindinap continua peixe. Não responde aos questionamentos feitos pela imprensa. Você sabia que pode acessar o CL News e o segmento de orações sem precisar de qualquer plataforma de mídia social? Está no ar o novo site clnewsoficial.com. Acesse o clnewsoficial.com, guarde o site nos favoritos do seu navegador, espalhe essa boa notícia e não se esqueça de enviar a sua colaboração. A sua ajuda é fundamental para a continuação e a sobrevivência desse projeto jornalístico.
iniciado há 5 anos. Qualquer valor ditado pela generosidade do seu coração e ajustado pela realidade do seu bolso será sempre muito bem aceito. Desde já, muito obrigada. Na Gazeta Brasil, a notícia de que o dólar à vista encerrou a sessão desta quinta-feira com uma valorização de 0,2%, cotado a R$ 5,33, após oscilar entre R$ 5,30 e R$ 5,37. O movimento ocorreu em uma sessão de baixa liquidez, influenciada pelo shutdown nos Estados Unidos, que atrasou a divulgação de indicadores econômicos importantes. Também hoje, o Ibovespa, o principal índice da B3, a Bolsa de Valores de São Paulo, fechou em 143.949 pontos, registrando uma queda de 1,08%. A ausência de dados oficiais dos Estados Unidos aumentou a atenção do mercado para indicadores alternativos, como o divulgado pelo Federal Reserve de Chicago, que apontou que a taxa de desemprego norte-americana permaneceu em 4,3% em setembro, estável em relação a agosto. Essa perspectiva sustentou a valorização do dólar frente ao real. O desgoverno Petralha de Ocupação definiu regras para impedir o uso de bets por beneficiários de programas sociais. As operadoras terão que checar os CPFs no sistema do desgoverno, encerrar as contas irregulares e devolver os valores. Os recursos não retirados irão para o Fundo de Financiamento Estudantil e para o Fundo Nacional para Calamidades Públicas. O desgoverno Petralha de Ocupação também autorizou o fim da obrigatoriedade da autoescola. A discussão vai à audiência pública. Ao dizer que o objetivo é reduzir o valor da Carteira Nacional de Habilitação, o atual ocupante do Planalto, quem quer que seja ele, autorizou a proposta que elimina a exigência de autoescola para obtenção do documento. Na farra da facção narcoterrorista PCC com os postos de combustíveis, a Polícia Federal indiciou 13 pessoas e detalhou a fuga dos investigados. Entre os indiciados, a PF listou os supostos líderes do esquema criminoso ligado ao PCC, como Roberto Augusto Leme da Silva, o Beto Louco, Mohamed Hussein Morad, o Primo, Ítalo Belon Neto, o Dom Pepe, Daniel Lopes e Rodrigo Renard Gineste. Os investigados foram indiciados por organização criminosa, lavagem de dinheiro e ocultação de bens. O portal Conservatism and Elegance, da Thazy Smith, traz uma notícia que confirma a importância de todo mundo conhecer geografia. O israelense Vadim Yeshen Bielzovsky foi preso em Moscou pelas forças de segurança russas. Vadim, de Israel, se mudou para a Ucrânia em 2008 e depois para Moscou. Lá, ele enganava as idosas por telefone, roubando as pensões delas e deixando as velhinhas passando fome por falta de dinheiro. Agora, ele vai ser enviado para a Sibéria, onde certamente vai sentir o grosso gelado entrar. Se Vadim conhecesse geografia, teria se mudado para o Brasil, em vez de ir para a Rússia, e hoje estaria arquimilionário, livre, leve e solto, desfrutando das belezas e conveniências de um país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. A plataforma de mobilidade Ru foi lançada em Curitiba, no estado do Paraná. O Ru chegou ao mercado de Curitiba e da região metropolitana com a proposta de ser uma plataforma justa e rentável para os motoristas que querem empreender no setor de mobilidade. O aplicativo 100% curitibano adota uma política de taxas que varia entre 18% e 24%, garantindo aos motoristas maior retorno financeiro e, ao mesmo tempo, oferecendo preços competitivos aos passageiros. A revista Oeste informa que os militontos da flotilha global Sumud, interceptados ao tentar romper o bloqueio à faixa de Gaza,
serão deportados para países europeus. O anúncio foi feito hoje pelo governo de Israel. Entre eles estão a sueca chatinha Greta Thunberg e uma turista desocupada do Fazendão, a deputada federal petralha Louisiane Lins. A flotilha, que partiu de Barcelona em 31 de agosto, reuniu 45 embarcações e ativistas de mais de 45 países. Segundo o Ministério das Relações Exteriores de Israel, todos foram levados com segurança ao país, onde passam por procedimentos de deportação. Nenhum barco conseguiu furar o bloqueio. Apenas uma embarcação segue afastada. Um navio de guerra do Japão foi enviado aos Estados Unidos para ser equipado com mísseis Tomahawk. O movimento faz parte de uma estratégia de Washington e aliados para fortalecer o poder militar naquela região do planeta, diante da expansão bélica da China e da Coreia do Norte. 2 aviões da Delta Airlines trombaram na pista de taxiamento do aeroporto LaGuardia, em Nova York. A asa de uma das aeronaves atingiu as janelas da cabine do outro aparelho. Uma comissária de bordo se machucou no incidente. O presidente argentino Javier Milei assinou um decreto que autoriza a entrada de militares norte-americanos na Argentina para participar de um exercício conjunto. O treinamento, que envolve as Forças Navais Especiais norte-americanas e argentinas, será realizado nas bases navais de Mar del Plata, Ushuaia e Puerto Belgrano, além de outros espaços destinados para instrução militar, marítimos e terrestres, entre os dias 20 de outubro e 15 de novembro. A revista Oeste chama a atenção para o fato de que quem acompanha o perfil do empresário trilhardário Elon Musk no X, plataforma da qual ele é o proprietário, deve ter percebido uma mudança nos últimos dias. Em vez de foguetes e carros, Elon Musk tem se dedicado sobretudo a mensagens em favor de uma ação de boicote à empresa de entretenimento Netflix. As interações de Elon Musk se associam às postagens que criticam a empresa norte-americana Netflix por várias condutas. Uma delas seria a de abrigar funcionários que zombaram ou que comemoraram o assassinato do jovem conservador Charlie Kirk. Da mesma forma, os críticos acusam o serviço de streaming de tentar influenciar as famílias com uma estratégia que consistiria na divulgação da cultura woke, embutida na grade de programação infantil. Segundo se informa, desde que Elon Musk se juntou a essa campanha de boicote à Netflix, uma quantidade enorme de cancelamentos está sendo registrada. Neste dia 2 de outubro, em 1789, durante a Revolução Francesa, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão era aprovada pela Assembleia Nacional Constituinte Revolucionária. Em 1922, era inaugurado o atual edifício da Bolsa de Valores de Nova York, no número 11 da Wall Street. Em 1932, se encerrava a Revolução Constitucionalista com a vitória das forças federais sobre os paulistas e com o fim do estado de Maracaju. Em 1960, era inaugurado na capital paulista o estádio Cícero Pompeu de Toledo, mais conhecido como Estádio do Morumbi. Em 1961, o Congresso Nacional aprovava uma emenda constitucional que instituía o regime parlamentarista, evitando que o vice-presidente João Goulart assumisse a presidência com plenos poderes após a renúncia de Jânio Quadros. Em 1992, o vice-presidente Itamar Franco assumia interinamente a presidência da República devido ao afastamento do presidente Fernando Collor de Mello pelo Congresso Nacional, durante o processo de impeachment que ele enfrentou por acusações de corrupção. Ainda em 1992, policiais militares invadiam a penitenciária do Carandiru, em São Paulo, durante uma revolta, resultando na morte de 111 presos. E em 2019, o presidente peruano Martín Vizcarra dissolvia o Congresso peruano, provocando uma crise constitucional.
Esta edição do CL News está quase terminando, mas eu aproveito para agradecer a você, dessa grande família que me recebe na sua casa e que prestigia esse meu NetJornal. Eu peço também para que você acesse e guarde o meu site clnewsoficial.com nos favoritos do seu navegador. Por favor, fale sobre o site com todos que você conhece para que esse NetJornal isento, objetivo, sem manipulação, mas com um toque de humor, também possa chegar até eles. E eu quero dizer para você também que todas as mensagens que você me envia são lidas, são anotadas na minha cabeça. Eu não respondo a quase nenhuma por absoluta falta de tempo, mas tudo certo. Podem continuar escrevendo, eu aprecio muito a mensagem de cada um que me brinda com essas informações, dicas, críticas e tudo mais. Aqui vai um forte abraço para a Célia M. Bandeira Ramos, para a Magda Vieira dos Santos, para o Fernando Souza, Paulo Roberto Teixeira Leite, lá de Curitiba, Paraná, Sérgio Braga Cursos Modulares, para minha queridíssima amiga Cidinha, Maria Aparecida Escolano da Silva, lá de Ribeirão Preto, em São Paulo, para o Josinaldo Cunha da Silva, Rodrigo Braga, de Brasília, Distrito Federal, Alba de Cavalcante Pessoa, Igreja Lopes, Maura de Oliveira e Lima, Hugo Freitas, de Jaboatão, em Pernambuco, e para a Ana Maria de Oliveira Pereira. E mais uma coisinha. E agora, um instantâneo da justiça com J minúsculo do Fazendão, onde a ficção frequentemente se confunde com a realidade. Sauro absolveu Sauro de devolver 141 milhões de reais, porque Sauro achou que Sauro é inocente. Pois é, Sauro absolveu Sauro porque Sauro julgou que Sauro não deve nada à justiça. E, se você duvidar, pergunte ao Sauro. Até a próxima. Olá, eu sou Cláudio Lessa, em Orlando, nos Estados Unidos, trazendo a você uma reviravolta na psicodélica trama de golpe de Estado no Fazendão. O Sindicato do Crime Organizado, que opera nas dependências do antigo STF lá na Praça dos Três Podres Poderes, agora acusa Jair Highlander Bolsonaro de alterar bebidas com metanol na tentativa de envenenar e matar o cachaceiro corno, o maior ladrão da história do Brasil. Hoje, 3 de outubro de 2025, é o Dia Mundial do Sorriso, o Dia Mundial do Dentista, o Dia Nacional das Abelhas, o Dia do Petróleo Brasileiro, o Dia do Engenheiro de Energia e o Dia do Profissional de Organização. Os indicadores financeiros mostram alta do dólar e do euro, baixa da Bolsa de Valores, Bitcoin subindo, IPCA e Selic na mesma e alta do grama do ouro. Um ditado secular na cultura brasileira é o de que quem é burro pede a Deus que o mate e ao diabo que o carregue. Nas últimas décadas, com o advento da era da mediocrização paulo-freireana no Fazendão, houve a proliferação da chamada cretinice fundamental, ou o surgimento em grande escala dos chamados idiotas completos, sendo que muitos deles, como esse indivíduo aí da imagem ao lado, conseguiram galgar altos postos no sistema de governo, dilacerando o Estado democrático. A mais recente façanha desta figura repulsiva é a afirmação completamente sem noção de que
os bancos brasileiros já entenderam que as sanções dos Estados Unidos não se aplicam ao Brasil e, para enfeitar a narrativa, chamou as sanções norte-americanas de feudalismo tecnológico. Segundo o meliante de toga, popularmente conhecido e apelidado de sapão, laxante ou boca de caçapa, a posição do sistema bancário demonstra que não há obrigação legal de acatar restrições determinadas fora da jurisdição brasileira, reforçando a necessidade de uma norma interna que garanta segurança jurídica. A declaração ocorre no mesmo contexto em que esses mesmos operadores do Sindicato do Crime Organizado vêm sendo alvo da chamada Lei Global Magnitsky, elevando a temperatura e aumentando a tensão política entre Brasília e Washington. Bom, a mim só resta uma pequena curiosidade: saber em que mundo este sujeito vive, ou que tipo de droga alucinógena ele consome para ter o desplante de falar essa besteirada vazia com a cara dura e numa linguagem empolada. Quando é que esse sujeito vai cair na real, hein? E quando é que o distinto público do fazendão, que não tem povo, vai fazer alguma coisa para acabar com a farra dele e dos asseclas dele? Enquanto isso, sem ter muito o que fazer, ao que parece, o sancionado satânico psicopata golpista agora resolveu impor o controle diário de tornozeleiras a Felipe Martins e outros 6. A decisão, é claro, não traz justificativa alguma por parte do doente mental para essa mudança na frequência das informações. O psicopata, o verdadeiro golpista, é o relator das diferentes ações que envolvem os monitorados e, com a vida cada vez mais esmagada, agora quer um monitoramento mais rigoroso, a fim de evitar riscos de irregularidades no cumprimento das medidas. Que fim de linha, hein? Uma certa Louisiane Lins, nordestina, desocupada, comunistinha de iPhone, que se intitula deputada federal, foi fazer turismo e bancar a ativista em zona de guerra nessa onda do trelelê contra Israel e acabou detida pelas forças de defesa israelenses junto com todos os outros militontos que faziam parte de uma flotilha. Presa e deportada, Madame resolveu inventar que foi sequestrada. Ela só se esqueceu de seguir a cartilha desse outro canalha comunista, Mário Lago, que orientava todos os coleguinhas que eram presos a dizer que tinham sido torturados na prisão. Enfim, o gozado nisso tudo é que a comunistinha de iPhone estava do outro lado do mundo, mas marcou presença na sessão extraordinária do dia 1º de outubro, lá na Câmara dos Deputados em Brasília. E você sabe, perguntar não ofende, né? A minha curiosidade é a mesma da Flávia Ferronato. Por que o deputado Eduardo Bolsonaro, que está aqui nos Estados Unidos, não pode fazer o mesmo, hein? Mas se você acha que a cara de pau desses criminosos fica só nisso, fique sabendo que a Universidade Brasil, localizada na cidade paulista de Fernandópolis, decidiu que Zé Pobrema, codinome Daniel, petralha subversivo de galinheiro, homem símbolo do mensalão e, por extensão, de toda a cultura de criminalidade petralha, será o professor de uma aula magna. A vergonha acadêmica é incalculável. O sujeito que foi condenado por comprar apoio político no Congresso e por chefiar um dos maiores esquemas de corrupção do Fazendão, agora é tratado como referência acadêmica. Será que na aula magna ele vai ensinar como tomar o poder, que é diferente de ganhar a eleição? O que é que você acha desse convidado para uma aula magna, hein? Você que tem mais de 2 neurônios em funcionamento sabe perfeitamente bem
que você pode dizer a mesma coisa de várias maneiras diferentes. Pois então, um frigorífico de Goiás colocou um aviso na entrada dizendo que petralha não era bem-vindo. Um juiz resolveu achar que isso era discriminação e mandou o frigorífico tirar o aviso. No dia seguinte, o local amanheceu com outro aviso. Ladrão aqui não é bem-vindo. E quem apoia ladrão também não. Ou seja, o frigorífico disse exatamente a mesma coisa, mas agora o tal juiz não vai poder mais criar caso, né? Você sabia que pode acessar o CL News e o segmento de orações sem precisar de qualquer plataforma de mídia social? Está no ar o novo site clnewsoficial.com. Acesse o clnewsoficial.com, guarde o site nos favoritos do seu navegador, espalhe essa boa notícia e não se esqueça de enviar a sua colaboração. A sua ajuda é fundamental para a continuação e a sobrevivência desse projeto jornalístico, iniciado há 5 anos. Qualquer valor ditado pela generosidade do seu coração e ajustado pela realidade do seu bolso será sempre muito bem aceito. Desde já, muito obrigada! Depois de 4 anos de espera, Foz do Iguaçu, no Paraná, homologou a extensão da pista do aeroporto internacional. A partir de ontem, o terminal já pode receber oficialmente aviões maiores e operar voos diretos para destinos como Estados Unidos e Caribe. Esta nova etapa abre caminho para transformar a cidade em um hub estratégico na tríplice fronteira, com desenvolvimento do turismo regional integrado à logística e aos negócios. O CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, aprovou a compra pela Cargill da MIG Plus, uma empresa de nutrição animal no Rio Grande do Sul, localizada na cidade de Casca. O valor da transação não foi divulgado. Com a aquisição, a Cargill passa a controlar 2 unidades fabris com capacidade para produzir rações e suplementos vitamínicos e minerais destinados a suínos, ruminantes e outras espécies. O solo do Irã pode afundar até 4 metros nos próximos 10 anos, segundo um estudo. O fenômeno, conhecido como subsidência, está ocorrendo por causa do esgotamento dos aquíferos subterrâneos daquele país. Os cientistas norte-americanos conseguiram criar um embrião humano com DNA retirado de células da pele. A técnica pode superar a infertilidade causada por doenças ou pela idade avançada, utilizando praticamente qualquer célula do corpo como ponto inicial da vida. O método ainda precisa ser consideravelmente aperfeiçoado e pode levar ainda 1 década para que as clínicas de fertilidade possam chegar a levar em conta a utilização desse processo. O conflito israelense com os terroristas do Hamas está cercado por notícias que às vezes se contradizem. Inicialmente, o portal Pleno News deu a notícia de que o grupo terrorista Hamas havia rejeitado o plano de cessar-fogo dos Estados Unidos, proposta que exige o desarmamento total dos terroristas e proíbe a participação deles no futuro governo de Gaza. Mas, na revista Oeste, surgiu a informação de que os terroristas concordaram hoje com a libertação dos reféns capturados no dia 7 de outubro, mas a libertação dos sequestrados, no entanto, não é suficiente para concluir que a proposta tenha sido aceita. No Space Liberdade, a informação de que Donald Trump venceu a negociação e o grupo terrorista Hamas aceitou o acordo para devolver todos os reféns, entregando o governo de Gaza a um grupo palestino independente e tecnocrático, citando a BBC. Na Gazeta Brasil, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou hoje que o grupo terrorista Hamas tem até o próximo domingo, às 6 da tarde de Washington ou 7 da noite em Brasília, para aceitar o plano de paz que propôs para a faixa de Gaza, sob pena de enfrentar um inferno como nunca antes se viu.
O presidente norte-americano declarou na plataforma social dele, a Truth Social, que, abre aspas, o Hamas tem sido uma ameaça implacável e violenta por muitos anos no Oriente Médio. Assassinaram e tornaram vidas insuportavelmente miseráveis, culminando com o massacre de 7 de outubro em Israel, atingindo bebês, mulheres, crianças, idosos e muitos jovens, homens e mulheres, crianças que se preparavam para celebrar a vida juntos. Como represália pelo ataque de 7 de outubro, mais de 25 mil soldados do Hamas já foram mortos. A maioria dos demais está cercada e presa militarmente, aguardando a minha ordem de fora, para que suas vidas sejam rapidamente extintas. Quanto aos demais, sabemos onde estão e quem são, e serão perseguidos e mortos. Fecha aspas. Pouco antes da gravação desta edição, o presidente Donald Trump publicou na plataforma dele, a Truth Social, o comunicado emitido pelos terroristas do Hamas, onde eles confirmam a libertação de todos os prisioneiros, vivos e mortos, e se dizem prontos a negociar imediatamente os detalhes dessa libertação. Os terroristas também reafirmaram a aprovação de entregar a administração de Gaza a um corpo palestino independente de tecnocratas. Os outros pontos da proposta, segundo os terroristas, estão vinculados a uma posição nacional coletiva de acordo com o direito e com as resoluções internacionais a serem discutidos dentro de um amplo parâmetro nacional palestino, no qual o Hamas estará incluído e contribuirá com total responsabilidade. Bom, agora é a tal coisa. Resta saber se o presidente Donald Trump está satisfeito com esse comunicado ou se o prazo de 6 da tarde de domingo ainda está de pé, né? Na Gazeta Brasil, a informação de que o Exército dos Estados Unidos realizou na manhã de hoje mais um ataque contra uma embarcação no Caribe considerada por oficiais como um navio de narcotráfico. O secretário de Defesa Pete Hegseth anunciou em uma postagem em rede social que o ataque resultou na morte das 4 pessoas a bordo. Este é pelo menos o 4º ataque militar conhecido dos Estados Unidos no Caribe desde o início de setembro. Todos os alvos foram barcos que o governo norte-americano alega serem afiliados a cartéis de drogas recentemente designados como organizações terroristas. No portal Conservatism and Elegance, da Thazy Smith, a informação de que o sistema de análise da Bloomberg diz que os Estados Unidos violaram o espaço aéreo venezuelano com pelo menos 5 caças norte-americanos voando ao longo da costa. A França deteve um petroleiro russo suspeito de realizar incursões com drones nos países da OTAN. O presidente francês Emmanuel Macron anunciou a detenção dos membros de uma tripulação de um petroleiro russo para investigar se eles estariam envolvidos nas recentes incursões com drones em espaços aéreos de países da OTAN. As autoridades prenderam o capitão e o segundo em comando da embarcação. Uma rápida demonstração de que os iguais se atraem. O cheirador de cocaína Gustavo Petro, atual presidente esquerdoide da Colômbia, suspendeu um tratado comercial e expulsou os diplomatas de Israel após a interceptação da flotilha com militontos ativistas que fingiam levar ajuda humanitária para a faixa de Gaza. Ainda não se sabe ao certo a extensão dessas medidas, porque Bogotá já havia rompido relações diplomáticas com Israel em maio de 2024, devido à ofensiva israelense contra o grupo terrorista Hamas lá na faixa de Gaza. No Fazendão, a esquerdalha maconheira da Unicamp anunciou o rompimento unilateral de um acordo de cooperação com o Instituto Tecnológico Technion de Israel, como forma de protesto contra o que os militontos da Unicamp classificaram como genocídio na faixa de Gaza. O convênio previa intercâmbio acadêmico e projetos conjuntos de pesquisa.
é o fazendão se jogando mais uma vez na lata de lixo internacional. A morte de Charlie Kirk ainda continua reverberando aqui nos Estados Unidos. O ator James Woods, por exemplo, publicou esta postagem explicando por que essas aberrações humanas acabaram matando o influenciador conservador. Entre outras coisas, porque ele disse: se você tem 18 anos e acha que é do sexo oposto, você tem uma doença mental. Se você tem 8 anos e acha que é do sexo oposto, sua mãe é que tem uma doença mental. Neste dia 3 de outubro, em 1929, o reino dos sérvios, croatas e eslovenos passava a se chamar oficialmente Iugoslávia. Em 1952, o Reino Unido testava com sucesso uma arma nuclear nas Ilhas Montebello para se tornar a terceira energia nuclear do mundo. Em 1953, era instituída a Petrobras, uma indústria de petróleo com sede no Rio de Janeiro. Em 1964, o Esquadrão da Morte fazia a primeira vítima, Manuel Moreira, mais conhecido como Cara de Cavalo, criminoso responsável pela morte do detetive Milton Lecoq. Era morto em Cabo Frio com mais de 50 tiros. Em 1990, depois de uma separação que durou 45 anos, a chamada República Democrática Alemã, comunista, era abolida e se tornava parte da República Federal da Alemanha. Em 1998, ocorria a eleição de Fernando Henrique Cardoso para um segundo mandato, marcando a primeira vez em mais de 30 anos que um presidente brasileiro era reeleito. Em 2010, a Alemanha pagava os últimos 94 milhões de dólares da dívida de reparação de guerra imposta no Tratado de Versalhes, terminando oficialmente com a Primeira Guerra Mundial. E em 2023, Kevin McCarthy era destituído do cargo de presidente da Câmara dos Representantes, sendo a primeira vez em 234 anos que um presidente da casa era deposto. Pois é, semana praticamente encerrada e essa edição do CL News está quase terminando, mas eu aproveito para agradecer a você, dessa grande família que me recebe na sua casa e que prestigia esse meu netjornal. Eu peço também para que você acesse e guarde o meu site clnewsoficial.com nos favoritos do seu navegador. Por favor, fale sobre esse site com todos que você conhece, para que esse netjornal, isento, objetivo, sem manipulação, nem mimimi, mas com aquele toque de humor, também possa chegar até eles. Aqui vai um forte abraço e um feliz aniversário para o Paulino, o marido da Debbie Florais Quânticos, lá de São Paulo, capital. Além de um abração para o Carlos da Silva Santos, de Santo André, em São Paulo, Maria Aparecida Silva Incott, Henrique Mário Jäger, de Espumoso, no Rio Grande do Sul, Heitor Pons Leite, o meu amigo Alexandre Piloto, de Cascais, em Lisboa, Portugal, Eocir Baeza Lopes, Cirlei Schmidt-Schroppel, Vilmar dos Santos, de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, Cid Chaves, para minha querida amiga e colaboradora Sônia Inês Silva Escalon, lá de Sacramento, em Minas Gerais, Aurelânia Maria de Carvalho Menezes e para a Marinês Bock. E mais uma coisinha. Uma dica para o fim de semana do saudoso casal Vitório e Marieta. O desgoverno Petralha de ocupação está orientando a todos para não beberem destilado. Por isso, o mais seguro é atravessar a rua para beberem do outro lado. Até a semana que vem.